Nada mais justo, nada mais íntegro que a gente abrir as portas e criar oportunidade para a nova mão de obra que está sendo formada e chegando no mercado. Nós temos aqui convidado uma pessoa muito especial, um gestor, né, o Túlio Carvalho, que estará dividindo com a gente palavras importantíssimas sobre qual o desafio contemporâneo das empresas prestadoras de serviço aqui no estado do Espírito Santo. E aí, Túlio, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar aqui com você. É gratificante ter esse reconhecimento, ser o grande profissional que você é. E passar esse tempo com você vai ser uma satisfação imensurável. Nós é que agradecemos a equipe toda do EDEC aqui, tá bom? Pela tua presença, disponibilizar o seu tempo aqui com a gente aqui para poder dividir com os nossos colegas, né, a tua experiência, o teu conhecimento sobre esse mundo, né, de prestação de serviço. Você é um gestor brilhante dentro de uma das organizações nesse sentido. E a gente quer entender um pouquinho mais como é que está isso, como é que está o mercado, como é que está aquecido, né? E aí, quais os desafios hoje que nós temos aí, né, um desafio contemporâneo das empresas prestadoras de serviço, né, do estado do Espírito Santo? Meu amigo, são inúmeros esses desafios. A gente precisa entender que cada cliente é um cliente específico e dentro de cada cliente existem outros clientes. Uma vez que você consegue entender isso, interagir com cada um desses micro clientes, vamos dizer assim, os desafios eles tendem a diminuir, eles tendem a ficar menores e o bom relacionamento, o respeito e principalmente a clareza. Acho que a palavra-chave é essa, a clareza, a transparência, como você lida com os assuntos, como você lida com o dia a dia, como você reporta, como você solicita. Isso aí acho que é o grande desafio. A gente precisa entender que a gente lida com gente. A clareza, você dizer, é a comunicação. A comunicação ela tem que ser clara, ela tem que ser direta, ela tem que ser objetiva. Ela não pode ter subentendimentos, ela não pode ter entrelinhas. Você precisa ser bem direto naquilo que você vai dizer. Claro que com educação, mas você precisa ser direto, você precisa ser detalhista, mas não minimista, a ponto de tornar uma conversa... se desprender do assunto, mas é necessário que se tenha isso para que se crie até mesmo um vínculo, um elo de confiança, de respeito mais interno, vamos dizer assim, mais bem chegadinho. Túlio, falando dessa problemática, né, de comunicação, aqui nós temos um livro muito legal chamado Os 12 Elementos da Gestão. E o primeiro elemento, Túlio, mostra o que se espera. Ou seja, é de suma importância, tanto a contratada, né, como a contratante, deixar claro o que a contratante quer, né, da contratada e o que a contratada vai entregar para a contratante. E aí, durante o percurso, durante o desenvolvimento do trabalho, tem muitos problemas, né? E a gente percebe muita questão da gestão. E eu queria entender, na sua percepção, como você é um gestor, uma pessoa que tem profundidade, vive isso em contratos de grandes empresas, como é que você percebe hoje o modelo de gestão, né, das empresas contratantes hoje, as empresas prestadoras de serviço do Estado do Espírito Santo? Olha, a gestão em si ela é muito dinâmica. Como eu disse anteriormente, ela depende de cada cliente. Então, hoje a gente experimenta um modelo aplicado, um modelo prático, junto com o nosso parceiro, a empresa a qual eu represento, o nosso parceiro tomador de serviço, que é interessantíssimo, chamado Lean Production. Como ferramenta é excepcional. Mas como gestão, eu volto a dizer, a comunicação ela é essencial, ela não pode deixar de existir. Em todos os níveis. E lembrando que a comunicação ela não é só o fato de você dizer ou escrever. Ela tem que ser completa. Você emite, a pessoa tem que receber, tem que entender o que você diz para te dar um feedback positivo. Então, quando você pega uma expectativa do cliente e aquilo que você entende como produzir, você precisa, em sintonia com ele, achar esse meio termo. Como é que a gente vai conseguir atingir as expectativas dentro daquilo que é entendível e necessário para a execução?
E essa parceria é importantíssima. A comunicação ela tem que ser, volto a dizer, ela é chave fundamental. O olho no olho, o dia a dia, como é que você interage, ele é fundamental. A confiança ela precisa existir e a clareza tem que estar sempre bem colocada na mesa. Muito legal. Então, a clareza é um ponto fundamental para que o contrato, o serviço, possa fluir de maneira com leveza, né, e com eficiência, né? Com certeza, com certeza. Uma vez que a gente é bastante transparente com o cliente, a gente cria esse vínculo de confiabilidade. E assim, o que você entende, por exemplo, alguns obstáculos, com certeza já passou por alguns, né? Qual bloqueio, qual os bloqueios que a gente tem na comunicação entre contratada e contratante? Você pode citar alguns para a gente, alguns bloqueios? A gente precisa lembrar que a gente nunca trata com um setor único dentro de uma empresa. Um exemplo é uma atividade na qual nós estamos nos candidatando a executar dentro do cliente. Eu tenho interação com pelo menos 5 setores diferentes. E entender essas 5 microempresas dentro do cliente é complicado. Cada um com a sua norma, cada um com seus procedimentos, cada um com seu entendimento, todos visando sempre o mesmo objetivo. Mas conseguir conciliar isso demanda um dinamismo muito grande. Você precisa ser bem ágil, como é necessário, é exigido, focado, a segurança como base primordial para que as coisas aconteçam. Mas acho que o maior desafio é a gente conseguir fazer com que todos os elos dessa cadeia trabalhem em conjunto, em sintonia, em harmonia, para que a gente tenha um sucesso no empreendimento. Pois é, você está falando aí, né? Precisa dessa harmonia. E aí precisa o quê? De pessoas competentes e habilidosas, né? E aí, Túlio, como é? Você ganhou um contrato hoje, precisa mobilizar 200, 300 pessoas. Como é que você consegue, né, fazer essa seleção? Ou como é que está o mercado hoje, pessoas habilidosas para poder atender a expectativa das empresas contratadas? Eliomar, o momento hoje é bastante favorável. A gente tem um mercado já reaquecendo, né? A gente tem um horizonte aí hoje dentro do que a gente está se propondo junto ao nosso cliente, uma probabilidade aí alta de permanência nos próximos 10, 12 anos de obras. Oi, que bacana. Investimentos de grande porte estão sendo... E esses estão localizados aqui na Grande Vitória? Aqui na Grande Vitória. Isso aí é com o nosso cliente atual aqui. Nós temos 2 grandes clientes hoje no estado. Eu estou como gerente de obras junto a um deles e eu falo particularmente vinculado a esse cliente. Nós temos um horizonte, nós estamos concorrendo aí a pelo menos 7 novas obras dentro da planta, dentro do site. Então, a perspectiva de crescimento, de continuidade, ela é grande. Quase tão proporcional ao desafio de se encontrar no mercado uma mão de obra local de qualidade. Como o mercado está aquecido, os melhores já estão colocados. Os melhores estão colocados. E aí, qual a estratégia que as empresas estão adotando, então, para poder atender a expectativa do cliente, se no mercado você percebe que você não tem uma mão de obra assim, você tem de repente uma mão de obra abundante, mas não tem qualificação necessária. Quais as iniciativas que as empresas estão fazendo, qual a estratégia que estão utilizando para poder atender, aprimorar essa mão de obra? Eliomar, eu vou ser mais sucinto com relação ao que a gente emprega hoje dentro do nosso conceito, dentro daquilo que a gente está se propondo. A gente consegue buscar no mercado, apesar de não ter local, quando eu digo local, o próprio capixaba, mas dentro do meu contrato eu tenho toda a região sudeste, mais alguma coisa do nordeste. Então eu tenho muita gente da Paraíba, muita gente do Piauí, do Ceará, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tem alguém de país vizinhos nossos? Aqui? Não. Por incrível que pareça, aqui a gente ainda não conseguiu, não é o nosso foco,
mas nada contra também, pelo amor de Deus, não quero ser contraditório em nada, não entenda dessa forma, mas ainda não se apresentaram. Nós ainda não conseguimos identificar aqui no mercado alguma mão de obra qualificada dos nossos vizinhos aqui. O que a gente tem conseguido no mercado são pessoas qualificadas que vêm de outros estados e encontram aqui no Espírito Santo a receptividade, a terrinha boa, a gente tem uma infinidade de coisas positivas nesse estado, não só por isso eu vim para cá, né? Eu sou mineiro, mas a gente tem encontrado dificuldade no mercado. Só fazendo um cortezinho aí para vocês, olha, já rodei o mundo trabalhando. E quando o avião começa a sobrevoar aqui a nossa Grande Vitória, nossa, que delícia, que cidade linda, que lugar maravilhoso. Para mim, sabe, Túlio, esse aqui é o melhor lugar do mundo, né? Porque é uma cidade... Eu sei que tem outras coisas, mas, assim, pessoalmente, eu sou apaixonado por essa Grande Vitória. E sou capixaba da Gema, nasci em Vitória, no centro aqui. Eu sou de Minas, eu sou do interior de Minas, eu sou nascido em Barbacena. Morei em Belo Horizonte, mudei para cá, fiquei aqui 10 anos. Por a força de trabalho, eu me mudei para Paraíba, morei lá durante 6 anos, retornei para cá, porque meu coração está aqui. Eu vivo dividido, na realidade. Né? Você fica dividido entre o pão de queijo e a muqueca capixaba. Né? Mas é comum, não é só você, não. Eu também sou dividido, eu sou apaixonado por Minas. Né? Trabalhei muitos anos ao longo da... Né, eu sou um apaixonado pelo frio, sabe? Eu sou apaixonado, a minha terra natal é muito fria. Então, eu sou um apaixonado pelo frio. Então, sempre que a gente pode, a gente dá uma fugida para a serra. E que lugar do país você tem uma variação de temperatura e ambiente, você sai do litoral e com 30 quilômetros você está numa região serrana com cachoeiras e tal. Aqui isso é propício para que as pessoas venham para cá. E a gente encontra aqui um polo industrial muito bom, com grandes oportunidades. Quantas mil pessoas trafegam hoje dentro de cada um dos grandes clientes? Nós estamos falando de setor de mineração, de siderurgia, de óleo, gás e energia, uma infinidade de possibilidades e que abraçam as diversas especialidades que a gente encontra no mercado. Então, o que a gente faz com relação a essa questão da mão de obra? A gente tenta fidelizar e investe em treinamento e qualificação. Então, hoje a gente tem alguns entraves legais, onde o ajudante ele virou, sei lá, ele não pode botar a mão na ferramenta. Então, a gente optou por não contratar ajudante. Mesmo que o candidato ele não tenha experiência, a gente abre as portas, dá a capacitação, tem um programa de apadrinhamento, onde legal. Ele é acompanhado com... Para ir modelando, né? Isso, é onde ele é acompanhado por um profissional, então ele tem acesso às ferramentas, tem acesso às atividades de uma forma controlada, segura, e você começa a formar a mão de obra. Você buscar no mercado, você pega um plano de cargos e salários, o cara, para ser mecânico, ele precisa ter 2 anos de experiência. O cara acabou de formar no curso técnico, qual é a experiência dele? 40 horas de prática num laboratório? O laboratório não reflete a área, ele não reflete o nosso dia a dia, a nossa realidade. Nossa realidade é um pouquinho diferente daquilo que a gente encontra nas escolas. Eu fui muito surpreendido quando eu saí da engenharia. Eu falei, pronto, agora eu domino o mundo. Quem sou eu? Eu tinha você percebeu teoria, que você estava começando a aprender. Estava começando, e eu já tinha... Bom, nós estamos com 47 anos, nós somos de uma outra geração, onde a gente começava a trabalhar cedo. Então, eu comecei a trabalhar cedo numa empresa da família, e o meu pai me ensinava logo cedo, começa por baixo. Um dia eu cometi uma asneira de falar com um dos funcionários que ele ia fazer o que eu mandava, porque eu era filho do dono. Para quê? Eu tomei uma lição de moral do meu pai. Primeiro, você precisa ser educado, ser cordial. E segundo, lá eu não era o filho do dono, lá eu era mais um funcionário, começando a minha carreira, e eu tinha que ter a humildade de reconhecer isso e agradecer pela oportunidade.
E durante a minha carreira como um todo, eu recebi muita oportunidade para conseguir criar o calo que a gente tem hoje e tenta aplicar isso. Então, nada mais justo, nada mais íntegro que a gente abrir as portas e criar oportunidade para nova mão de obra que está sendo formada e chegando no mercado. Porque como é que a gente vai encontrar no mercado gente com experiência se a gente não dá a oportunidade de se arrecadar essa experiência? Muito bem. Como é que se cresce? Não se cresce. Legal. Então, o conselho do seu pai, realmente, o feedback foi bem preciso, porque você está relembrando, você está trazendo à mesa novamente esses ensinamentos dele, né? Demais, demais. A gente traz muito essa questão de família, né? Eu sou um cara extremamente família. Tento trazer isso para o meu canteiro de obra. Eu tento dizer isso para as pessoas que estão comigo. A gente passa, acho, mais tempo dentro de um canteiro, pelo menos aí 10 horas do dia. Nós estamos ali um olhando para o outro, nós somos obrigados, vamos dizer assim, a interagir com essas diversas pessoas, de diversas criações. Então, se a gente consegue criar ali um ambiente, mais, não vou dizer família de irmão para irmão, mas um ambiente sociável, respeitoso, onde a gente consegue interagir, não custa nada você chegar, dar um bom dia, brincar com um, brincar com o outro. Você cria esse vínculo com o colaborador, você aprende a entender quem é. Ele, em algum momento, ele vai chegar para você e vai conversar com você, que ele está com algum problema, ele precisa de alguma ajuda. E a gente, como gestão, a gente precisa entender o nosso papel. Nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Eu tive um exemplo claro essa semana, um garoto que é um meio oficial, cujo qual eu estava pedindo a classificação do mesmo, e ele me chamou na segunda-feira, eu quero que você me mande embora. Simples assim. Eu quero que você me mande embora. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, não estou bem, eu estou com os problemas e eu preciso ser mandado embora. Eu falei, rapaz, vem cá, senta aqui comigo. Vamos conversar. O que está acontecendo? Você quer se expor? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você não vai para a área, senta aqui, apazigua seu coração, acalma sua cabeça, dá uma pensada melhor, depois a gente volta a conversar. Aí ele deu uma relaxada, depois voltou, Túlio, estou bem, vou para a área, consigo trabalhar? Consegue? Consigo. Vai para a área trabalhar. E quando foi quinta-feira pela manhã, eu encontrei com ele novamente na porta da minha sala e perguntei assim, ei, garoto, como é que você está? Não vou citar o nome, porque... Sim. Como é que você está? Ele, graças a Deus, as coisas se encaminharam. Eles precisavam de um pouco de tempo, né? Aí eu falei, poxa... Você tratou pessoas como pessoas que gostam de ser tratadas. Né? A gente precisa entender que, apesar da gente... O nosso foco, a nossa atividade final são máquinas, nesse inteirinho entre você acordar e voltar para casa, você interage com pessoas o tempo inteiro. Pois é, Túlio, olha só, me chamou a atenção, né? Eu queria até dividir com o pessoal que está nos assistindo agora, porque de uma hora para outra, né, uma particularidade de uma empresa prestadora de serviço, de uma hora para outra ela ganha um contrato. Uhum. Às vezes ela precisa mobilizar 100 pessoas, 200, 500, e aí você está citando aí uma das habilidades da liderança, né? Fazendo uma escuta ativa, tentar entender, dando uma pausa, tratando o ser humano como um ser humano realmente, né? Que deveria ser tratado, e deve ser tratado. Né? Agora, como é que está para você, você buscar líderes que conhecem realmente, com habilidades de lidar com pessoas no mercado? Você pega uma obra aí, tem que botar 20 pessoas aí, você vai precisar de supervisores, de encarregados e tudo mais. E como é que você enxerga hoje o perfil da liderança no mercado hoje que você tem de contratação? Ou melhor, depois, eu quero que você cita uma habilidade que você acredita que é de grande valor para o processo de contratação para a empresa, de um líder. Não, esse líder que tem essa habilidade, aí isso chama a atenção, a menina dos nossos olhos. Eu acho que é empatia. 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 Se colocar na posição do empregado, de Exato. Fábrica e tudo lá. Ele precisa entender Muito que bom. ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem um target a ser alcançado, mas ele precisa entender que as pessoas que estão com ele ali têm as suas dificuldades, têm desculpa, a sua particularidade, tem o seu problema diário, e o olho no olho, você conhecer a sua equipe, faz todo o diferencial. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com grandes líderes. Na nossa época, a gente não chamava de líder, né? Era o chefe.
e ainda se permitia dar tapa na mesa, mas o cara dava um tapa na mesa e depois te dava um tapinha nas costas. Mas as coisas eram mais olho no olho, e eu escutei um deles dizer, de novo, não vou citar nomes, mas um deles dizer para um dos colaboradores dele, eu como prestador de serviço, ele como tomador, ele perguntou, como está o fulano? O rapaz respondeu, eu acho que está bem. Ele falou assim, você acha? Ele é um dos seus, ele é um dos nossos, ele está aqui com a gente todo santo dia. Se hoje ele não está aqui é porque ele está com um problema de saúde. E você, como líder dele, deveria se preocupar com o dia a dia dele. Fazer uma visita na casa dele, entender qual a dificuldade, se ele precisa de um medicamento, se está precisando de um alimento. Ele não atende você e a gente não se preocupa com os nossos colaboradores somente quando ele está com a mão na ferramenta aqui. E aquilo me chamou muita atenção, porque era uma pessoa, não vou falar me referindo ao tempo passado, não sei se ele ainda está vivo, perdi o contato com ele, mas uma pessoa bem direta, muito objetiva, muito enfática naquilo que ele queria. E você vê numa figura daquela, imponente, tal, em cima ter aquela delicadeza, aquela preocupação de ir lá procurar a família. Então, acho que a empatia... Cuidado genuíno, né? Genuíno. Isso eu estou falando falando genuinamente. 2008, 2009, por aí. Nós estamos falando há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Então, a gente já via... Hoje a gente para e enxerga aquilo lá atrás, mas já vinha brotando essa ideia do cuidado genuíno, da escuta ativa, da empatia, de se colocar no lugar do próximo. Conhecimento técnico, o cara traz da escola. Ele traz da escola. As outras falhas a gente consegue desenvolver. A gente dá capacitação, conversa, vai em campo, mostra, traz para a sala, explica. Isso a gente consegue. Mas se o cara não tiver a empatia, se ele não tiver esse senso de olhar no olho do colaborador dele, do menino que está ali com ele, para conhecer ele e entender que naquele dia, por mais que ele não fale, ele não está bem, você coloca todo o trabalho de uma equipe ou de uma empresa em risco. Porque você, em vez de perder, entre aspas, uma mão de obra porque ele não está bem naquele dia, você para toda a obra. Beleza. Túlio, olha só. A gente tem inúmeras empresas aqui. Eu tenho uma curiosidade que eu queria dividir com o público. Tem inúmeras empresas que ofertam, né, cada um dentro da sua especialidade, lógico, mas ofertam serviços para várias outras grandes organizações. Hoje, como você é gerente de uma dessas empresas, né, você deve estar muito atento à movimentação do mercado. Na sua concepção, na sua percepção, qual é o diferencial mesmo competitivo de uma prestadora de serviço? Qual o diferencial dela dentro do mercado capixaba? Leomar, a gente tem notado que o processo, vamos chamar o processo seletivo de concorrência, um bid, o que quer que seja, ele mudou um pouco. Antigamente, o primeiro item a ser testado era vamos comparar, bota os preços. Hoje então não é só preço. Hoje não é preço. Quando a gente é convidado a participar de um novo processo, de uma nova etapa, de um novo projeto, o que a gente vê muito enfatizado são os dados vinculados à segurança. Qual o índice de acidente, quanto você teve de perda, o que teve de afastamento, se teve óbito, se não teve, como é que é o seu gráfico nisso aí, como é que é o seu desenvolvimento, como é que é o engajamento da empresa naquilo que diz respeito à segurança. Antigamente se produzia a qualquer custo, a gente sabe, dormia-se dentro da obra, você entrava às 6 horas da manhã, saía 2 dias depois de dentro da planta, era permitida, você achava isso lindo. Hoje a produção a qualquer custo, ela não é aceitável. A gente volta
aquela questão que a gente trabalha com pessoas, pessoas têm famílias, precisam ter o tempo de descanso, arejar a cabeça, ver a família, acompanhar os filhos. Então, a produção a qualquer custo hoje ela não é aceitável. E aí isso serve, inclusive, você falou a questão da prevenção de acidentes, né? Essa percepção que você está tendo aí, ou seja, já gera estímulo, né? As grandes contratantes, com essa exigência, gera estímulo para que realmente eleve a cultura de prevenção de acidentes nas empresas. E você está enxergando que isso está acontecendo nas empresas capixabas? Demais. Bom, eu não posso falar pelas grandes empresas como um todo. Desde que eu retornei ao Espírito Santo, eu tenho focado a minha prestação de serviço em um grande cliente, por 2 empresas diferentes, mas em um grande cliente. Então, nessa empresa tem-se essa ideia do que a gente está conversando, e fala-se muito essa política de segurança, Sim, valor à de vida, cuidar, né? de valor à vida. Então, outro dia mesmo, nós estávamos numa visita técnica e conversa vai, conversa vem, aquele negócio todo mundo, o tomador de serviço final, o dono do serviço final, me perguntou qual é a sua maturidade de segurança. Então, Olha dentro só, da tem até ele que instituição... dá indicadores, né? Essa maturidade Exato. 1, dá 2, 3, 4, né? Então, Muito bacana. nós atingimos maturidade 3, estamos sedimentando, conseguindo realmente firmar essa posição num grau de maturidade 3 e consolidando a nossa posição dentro do cliente, nós vamos buscar uma outra instalação e buscar a maturidade 4, quando a gente busca novas inovações, colocar novas tecnologias. E quando eu disse maturidade 3, o olhar mudou. Hoje, então, você acha, na sua percepção, Túlio, você acha que as empresas que não tiveram uma evolução cultural na área de desenvolvimento de pessoas, né, para que possam realizar suas entregas de maneira saudável, segura e sustentável, cada vez mais elas vão ficar na margem das grandes oportunidades, das grandes empresas do Estado? A grande verdade é que eles não têm mais espaço. Ou você acompanha a evolução do mercado... Ou muda, ou muda. Ou muda, ou muda. Ou muda com o mercado, ou muda de mercado. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Ou muda de mercado. Ou você acompanha o mercado e aquilo que precisa, a evolução como um todo da prestação de serviço, ou você precisa procurar outra coisa, porque você realmente está no lugar errado. E você percebe aqui no Estado que existem empresas prestadoras muito resistentes a esse tipo de mudança? Eu digo para você, eu tive 2 empresas, né, no meu retorno aqui, onde eu fiquei 6 anos no Nordeste, e quando eu voltei para cá, eu fiquei 3 anos em Minas. Eu morava em Vitória, aqui em Vila Velha, mas trabalhando em outras grandes empresas em Minas Gerais, viajando com outras empresas. Aqui a minha experiência em duas empresas, mas não vejo resistência, muito pelo contrário. O modelo mental está... Né? Modelo mental está... Porque mudando. Se o cara tiver essa resistência, ele não consegue entrar. Você não consegue ter esse contato. Sim. Tem uns que têm uma facilidade maior de entendimento e comprometimento mais rápido, mas colocar dificuldade para isso, ele não tem espaço. Isso aí não vai vingar. Ou ele vem para a atividade, entre aspas, informal aqui fora, para trabalhar diretamente como pessoa, ou pequenos serviços aqui de pequenas empresas, ou ele fecha as portas. Porque nas grandes não se tem mais espaço para um comportamento, para um pensamento, para uma ideologia que não seja essa pensada, voltada para a satisfação, para o equilíbrio, para o ambiente saudável e principalmente para a segurança dos colaboradores que estão ali. E de forma geral, né? Você não se limita somente aos da sua camisa. Você entende que você está cercado por pessoas e que essas pessoas, como um todo, se elas não estão se arriscando, elas estão arriscando você. Então, o cuidado
mútuo ali, ele precisa ser entendido e praticado. Legal, Túlio, muito legal. E aí a gente vê que você é uma pessoa bem experiente na área, né, de gestão, né, como gerente hoje de uma empresa, prestador de serviços. Agora vamos lá, vamos partir agora, ganhou o contrato. Nós falamos um pouquinho de mercado, falamos um pouquinho de que tem de pessoas habilidosas no mercado, né, algum perfil de algumas contratadas hoje para desenvolver serviço. Agora, ganhou o contrato, né, está em pleno, né, execução do contrato. Quais os gaps agora? É uma coisa, é uma pimenta agora, hein? Quais os gaps que precisam, na sua percepção, que precisa melhorar entre contratantes e contratadas durante o desenvolvimento do contrato, da execução do contrato? A gente encontra um desafio muito grande quando a gente entra na área, que é realmente conhecer a particularidade do cliente. A particularidade. Você conhece o cliente, grande empresa, está aqui, sou eu, CNPJ, fulano de tal. Mas e as pequenas empresas dessa grande empresa que estão distribuídas? Isso aí demanda tempo. Quando você diz pequenas empresas, porque é a mesma logomarca, mas com estratégia diferente, com pensamento diferente, com entenda que anseios diferentes? São setores diferentes, gerências diferentes, com atividades diferentes que compõem a atividade fim da logo, daquele CNPJ. Então, você vai falar, o fulano trabalha no setor A da oficina, o outro trabalha no setor B, que é embarque de materiais. Eles têm a mesma atividade fim? Não tem. Eles têm os mesmos procedimentos? Não tem. Eles trabalham com os mesmos equipamentos? Não, eles não trabalham. O cara da oficina dá equipamento, da manutenção no equipamento do cara que está lá na expedição. Sim. Mas o cara da expedição não usa a ferramenta da oficina. Então, quando você começa a tramitar e quando você está numa linha entre dois setores diferentes, que é o nosso caso lá hoje, eu presto serviço para uma gerência, trabalho, o meu canteiro está hoje montado em uma outra área e eu estou com o meu pessoal na área do lado. O que separa o meu canteiro que é de um dono para a área que eu estou prestando serviço, que é de outro dono? Fisicamente é um indifense. Precisa de muita habilidade para... A gente precisa conseguir conciliar o que é permitido na sua casa, do que é permitido na minha casa, e como é que eu vou fazer essa tramitação entre as duas casas e conseguir levar isso para o colaborador. Porque a gente encontra, de vez em quando, algumas pessoas que ainda viram, você para, conversa, um diálogo comportamental, se chama para conversar. Rapaz, o que você está fazendo? Você sabe que não pode. Poxa, Túlio, mas ali... Rapaz, é difícil, esse gap ainda existe, ele é ruim, ele é prejudicial de certa forma. Aí você tem que conseguir mudar a cultura do colaborador e entender que o que é permitido para ele não é permitido para mim. E eu faço aquilo que eu posso fazer com aquilo que eu tenho para ser feito. Então é aquilo que me é dado. E não é porque o filho do vizinho anda de carro zero que você vai ter que andar, não é igual. Então, realidades diferentes, porque são prestações de serviço diferentes, são atividades diferentes, para gerências diferentes, para áreas diferentes, atividades totalmente... E aí precisa de uma habilidade muito grande para interpretar isso e gerar uma resposta, né, atendendo aos anseios de cada... né, gerência ou cada unidade dentro de um corpo maior, não é isso? Trabalho incansável, ele não para, esse trabalho não para, porque você tem que manter esse diálogo e essa avivação da ideia de que nós estamos ali dentro de um tomador de serviço, mas em áreas diferentes, com procedimentos diferentes, ele tem que ser dito repetitivamente, você tem que repassar os procedimentos periodicamente, relembrá-los daquilo. Então, a gente tem o hábito do DDS geral, a gente faz as abordagens na área para uma equipe, faz um pit stop, ou mesmo nas abordagens, nas conversas, nos diálogos comportamentais, onde você chama uma pessoa ou um grupo de pessoas em particular para lembrar aquilo ali, e trabalhando principalmente junto à liderança, porque eu acredito que a equipe é o espelho da liderança. Se a equipe não está
enganjada naquele propósito, dificilmente a liderança vai estar. Porque se a liderança está ali, ela precisa cobrar quem está executando. E se o cara que está executando ele não tem essa cobrança, aonde está a liderança com esse pensamento? Ela não existe. Então, hoje, né, a empresa que não investe praticamente no desenvolvimento dos seus líderes vai encontrar muito, porque precisa dessas habilidades para lidar com os clientes, com esses diversos diferentes tipos de clientes, às vezes dentro de uma própria organização, né? E também fazer aquela, né, tomar conta da tropa, tomar conta da equipe e, né, de uma maneira saudável, segura e sustentável, e gerar resultado, né, esperado para o cliente dessa maneira. É um desafio e tem que ter uma habilidade muito bacana. E você consegue hoje perceber que isso é valor para as empresas, né, prestadores de serviço, ter uma oportunidade de desenvolver seus líderes? Eu costumo, num processo seletivo, quando eu vou entrevistar um candidato a uma posição de liderança, eu crio uma situação hipotética e apresento para ele essa situação hipotética e pergunto para ele qual seria o comportamento dele naquele momento, o que ele faria. Sim. E, dependendo da resposta dele, o processo dele encerra ali. Como é que eu vou levar uma pessoa que tem... O cara pode ter um arquivo técnico de capacitação. De conhecimento, né? Mas se ele não tiver essa ideia voltada para o cuidado, para a produção segura, ele vai me complicar. Ele vai complicar quem está perto, ele vai colocar a vida de alguém. Porque o desejo dos seus clientes está valor acima de tudo, né? Só dele, não. Eu faço uma brincadeira, é uma dinâmica que eu faço com a minha turma quando a gente faz um desenho. Sim. Eu costumo falar com eles assim, fecham os olhos. Eu vou fechar aqui, ó, vamos lá. Fecham os olhos. Isso, eu vou fechar aqui. Vamos Levem a mão para o lado e toquem na pessoa que está do seu lado. Eu tô acabando. Agora, imagine que você está tocando nele no início da manhã, você está se despedindo para a sua frente de serviço e ele indo para a frente de serviço dele. Agora, pense que no final do dia ele não vai voltar e você não vai dar um boa noite para ele, um vai com Deus e até amanhã. Quem é que vai pegar a mochila desse rapaz lá no armário para levar para a família? Eu arrepiei aqui, Túlio. Também arrepiei. Arrepiei aqui, Túlio. Eu sempre falo com o pessoal, lembre-se da mochila. Quem quer levar a mochila de quem para casa? E quem quer ter a sua mochila levada para casa? Qual é o candidato? A gente está num ambiente, categoria 3 ou 4 de periculosidade, altíssimo. Lá num ambiente para se passear, para se divertir. Lá a gente vai porque a gente gosta, porque a gente precisa, porque se fosse para divertir, a gente ia para a praia. Concorda comigo? A gente vai lá porque a gente precisa, porque a gente gosta daquilo que a gente faz. Então tem que ter essa seriedade, tem que ter esse compromisso. E se eu boto alguém na liderança que não tem esse compromisso, o que ele vai fazer com os liderados? E a ação dele, o que vai refletir nos demais que estão envolvidos? Perfeito, Túlio, muito bom. Por conta de um pai de família, quantos podem perder o emprego? Inclusive eu. Eu fico muito feliz como educador, né, vendo o seu modelo mental, né, sobre valor à vida, né, acima de tudo, porque muitas vezes, muitas organizações, o principal é volume, é produção, né, é entregar um telhado pronto, um piso realizado, é a máquina funcionando, mas não de maneira saudável, segura e sustentável. E cada vez a gente percebe, né, claramente que essas empresas vão ficando à margem, né, enquanto não tiver uma cultura mesmo desenvolvida, né, ou seja, criar seu jeitão da vida em primeiro lugar, realmente elas vão colher frutos amargos, vamos dizer assim. Hoje pela manhã eu estava lendo um texto, um ensinamento chinês, né? Os caras são fora do normal, né? A gente tem muito que aprender com eles. E conta o caso do mestre servindo o chá e ele transborda o chá da xícara. E o aprendiz pergunta, mas mestre,
Por quê? Ele falou assim, você é igual a xícara. Se você mantiver a xícara sempre cheia, não adianta eu querer te dar mais porque vai transbordar e não vai caber. Você precisa evoluir, você precisa deixar o passado no passado e enxergar as novas colocações, as novas tendências e deixar que ela entre na sua xícara, que ela entre na sua mochila e que você carregue isso. Eu passei por várias transformações, são 20 e poucos anos de experiência no mercado. Então, a gente passou por várias transformações, essa evolução da segurança, do desenvolvimento, da preocupação com o homem. Então, a gente precisa manter isso vivo, a gente precisa estar sempre se reciclando, se atualizando e com a cabeça aberta. Porque se você não tiver isso e mantiver aquela linha de eu sempre fiz assim... É o efeito Gabriela. Sempre fiz assim. Então, você deu sorte a vida inteira. Excelente. Até quando vai a sorte? Excelente. Eu fico muito feliz, né? As nossas prestadoras de serviço aqui do Estado, né? Nós temos aqui um gerente, né? O Túlio Carvalho, com esse modelo mental, né? E aí, o que acontece? As empresas aqui, inclusive empresas capixabas aqui, elas estão ganhando também o Brasil e fora do Brasil, né? Com as suas pegadas, com suas tecnologias, com suas habilidades, seu conhecimento. Né? A gente tem empresas bastante competitivas aqui no Estado. Né? E aí, para a gente, né, fechar o nosso trabalho, né, nossa entrevista com você, brilhante, eu aprendi bastante com você aí, né, e é legal isso, né, você aprender a reaprender. Né? Então, essa é uma grande habilidade do líder, a gente cada vez mais precisamos aprender a reaprender. Mas, Túlio, olha só, fala para a gente então agora, para a gente encerrar nosso podcast, quais são as expectativas hoje no mercado aí para as empresas prestadoras de serviço? O que nós temos de expectativa hoje aí no mercado? Pode ser o mercado capixaba, o mercado nacional. O que você interpreta de uma expectativa boa? Vamos lá, notícia boa. Notícia boa, vamos lá para a gente aí, Túlio. A gente passou por um período bem difícil nessa pandemia. Sim. Estrangulou muito o mercado. E a gente não consegue mais viver dessa forma. Precisa retomar, e está retomando, o mercado está aquecido. Como eu te disse, nós temos uma projeção aí dentro desse cliente de 10, 12 anos. E, de forma geral, todos os clientes. Em Minas não era diferente, eu já passei por algumas cidades, Ouro Branco, Divinópolis, Três Marias, Juiz de Fora, são cidades onde tem grandes empresas. E o nível de investimento é o mesmo. O nível de investimento é o mesmo, está todo mundo reformando o forno, reforma a linha de laminação, vai no sei Tem onde, muito trabalho aí. Tem muito. Que notícia boa. Repotenciamento de equipamentos, adequação ao meio ambiente, que esse é o nosso trabalho hoje, dentro desse cliente ao qual a gente presta serviço. Só dentro desse plano diretor ambiental é uma infinidade de possibilidades e de contratos. Então, se você... Eu digo para o meu pessoal, estudem e se preparem. O pessoal lá de casa. Lá, aqui, eu digo para o meu pessoal, se preparem, estudem. Ah, mas eu estou já com a idade avançada. Tudo bem. São 5 anos para se formar numa engenharia, correto? Daqui 5 anos, você vai escolher estar formado ou estar na posição que você está hoje. A escolha é sua. Exerça as tuas escolhas, né? E desfrute os seus efeitos. Exatamente. Túlio, só agradecimento, muita alegria. Eu quero agradecer, né, em nome da equipe do EDEC aqui. Imensa satisfação. Né, você participar do nosso podcast aqui. Rapaz, fantástico. Obrigado, muito obrigado pelo seu ensinamento, pela sua abordagem. Né? Foi muito transparente com alguns, né? Essa relação entre contratadas e contratantes, essas oportunidades. Nós falamos um pouquinho também sobre o mercado, como é que está aí a mão de obra. Né? Então, nós temos só agradecimentos. Né? E se você quiser mandar um recado final para o nosso público que está lá em casa aí, pode ficar à vontade, amigão. Pessoal, dividir com vocês aí um pouco da minha história, da minha experiência e da minha satisfação, principalmente de tê-lo como parte do meu desenvolvimento. Trabalhei com você há anos atrás, na Escola de Líderes, lá atrás, e voltando a trabalhar agora no meu retorno.
Se aprimorem, estejam prontos, o cavalo vai passar selado na porta, a escolha é sua, se você vai subir nele ou não. Então se prepare, a oportunidade tem, e não tem limitação de idade. A limitação da idade está na cabeça, não está no corpo. Ok? Foi uma satisfação, muitíssimo obrigado. Túlio, muito obrigado, hein? Muito obrigado por participar aqui, com muito carinho aqui do podcast do EDEC aqui. E aí, né, o conselho já foi dado. E lembre-se, toda vez que um músico vai fazer um show, ele tem que o quê? Afinar os instrumentos. Então, o tempo todo, afine o seu instrumento. Um grande abraço. Até o próximo podcast do EDEC.